Olá, queridos, olá, queridas. Eu me chamo Ricardo Feltrin, sou jornalista há 33 anos e faço um jornalismo independente aqui no YouTube. Não ia entrar nesse caso, mas hoje eu já comentei no Jornal dos Feltrinos, aconteceu uma acusação muito grave contra o ministro dos Direitos Humanos, senhor Silvio de Almeida. A também ministra, sua colega ministra, da titular da Igualdade Racial, ela acusa o ministro de importunação. Isso aconteceu já há tempos, ele estava sendo investigado, parece que até pela Polícia Federal, e a cabeça dele vai rolar, não tem mais jeito. Eu não sei como está ainda no governo. Só que a batata para ele assou mais ainda hoje, porque surgiu a segunda acusação. Eu vou passar depois um trechinho aqui do áudio, né? Não vou mostrar o vídeo por efeito, problemas aqui de YouTube, mas dá para vocês é, perceberem essa moça aqui, professora, ela é de Santo André, candidata a vereador. Ela falou que fez vários cursos aí, né? Ela é candidata a vereadora pelo PSB e acusa o ministro Silvio de Almeida de ter feito mais ou menos a mesma atitude que ele teria feito com a ministra Aniele, que é colocar a mão embaixo da saia. Isso é crime. Eu não sei por que chama importunação, devia chamar uma coisa um pouco maior. O ministro negou, veio falar que eram ilações, que não tinham cabimento, etc. A cabeça dele já era. Esse aí não tem mais jeito de continuar no governo. O Lula afirmou, já antes dessa segunda acusação, que não tem lugar no ministério dele para pessoas, para assediadores. E agora a investigação já está agora com o Ministério Público e não tem mais jeito, né? Eu vou colocar um trechinho aqui da- dessa moça, dessa candidata a vereadora. Talvez não dê para ouvir muito bem, gente, mas é importante você colocar o lado, né? A mulher que está sendo vítima, a mulher que está sendo atacada. Vejam, dessa vez começa a ser uma acusação como outras que a gente vê em que começam a pulular vítimas, que não existe um modus operandi específico. São pessoas que não se conhecem. Essa moça é uma professora de Santo André, ela não conhece a Aniele Franco, então vamos lá, eu vou colocar aqui para vocês, só um segundo. Sou professora, sou branca, sou antirracista e também fui vítima de violência sexual do ministro de Direitos Humanos e Cidadania, Silvio de Almeida. Estou aqui para somar a voz dessas mulheres, porque Tá meio eu ruinzinho. acredito que não foram somente 14. Eu acredito que foram muitas. 14. Eu estou aqui para somar a voz das mulheres, para aumentar o coro de que nós somos donas dos nossos corpos e que ninguém tem direito de invadir os nossos corpos sem a nossa permissão. Conheci o Silvio de Almeida na ocasião da escola de governo. Ele era membro do conselho pedagógico. Nós chegamos a tomar alguns cafés Espero que dê para vocês fora da ouvirem. escola de governo. Conversamos algumas vezes no contexto da escola de governo. E tomamos alguns cafés. Era amiga do Silvio de Almeida. Em agosto de 2019, eu fiz parte de um curso que ele deu ali na Praça da República, com outro professor, sobre Achille Mbembe, sobre necropolítica. Eu perguntei para o Silvio se eu poderia ser aluno ouvinte, e ele disse que eu poderia. Eu fui no sábado, o curso de dia inteiro. Fomos almoçar com vários alunos do curso. O professor Júlio César, que deu aula junto com o Júlio, com o Silvio. Nesse curso, várias pessoas próximas ao Silvio, nesse curso. Fomos ali, no restaurante, na Praça da República. Eu sentei do lado do Silvio.
Tá muito, Estava muito do lado, emocionada, gente. do lado esquerdo. Estava de saia. Igualzinho o caso da Aniele. Levantou a saia e colocou a mão nas minhas partes íntimas. Com vontade. Colocou a mão, com vontade. Eu fiquei estarrecida. Fiquei com vergonha das pessoas. Porque é assim que as vítimas se sentem. As vítimas ficam com vergonha. E esse caso teve muitos e muitos retornos na minha vida. Demorou para eu entender que estava sendo vítima de violência sexual. Demorou para entender que era um crime. Eu liguei para o ministro. Um tempo depois. Não era ministro ainda. Falei, Silvio, mandei uma mensagem pro WhatsApp. Infelizmente, essas mensagens foram... Eu troquei de telefone, então eu não sei onde foram parar. Mas, se tiver como ouvir mensagens e ligações de 5 anos atrás, vai ser possível provar. Mas existem outras provas possíveis. Sei que eu liguei pro Silvio e falei, Silvio, quero te falar sobre aquela ocasião. Aquele almoço. Você cometeu uma violência sexual comigo. Você é advogado, você sabe que isso é violência. Você tá louca, Isabel? Disse ele. Quantas vezes nós nos encontramos e não aconteceu nada? Quantas vezes? Pois é. Várias outras vezes não aconteceu nada. Só desculpa, Mas gente. dessa vez aconteceu, Silvio. Tá bem fraquinho a ligação. E eu quero que você me responda. Eu consenti você colocar a mão no meu corpo, nas minhas partes íntimas? Não, Isabel, você tá louca, Isabel, você... Silvio, responda a minha pergunta. Você lembra o que você fez? Eu consenti. E aí ele disse que estava muito mal, que ficou muito mal. Ele iria para uma viagem, iria para o aeroporto, para um voo, e disse para mim que decidiu mudar a rota. Ele iria procurar a terapeuta por ter feito mal para uma amiga que gostava muito. Acredito que depois, entendendo melhor a situação, acredito que ele quis ficar assim, com dó dele. Na hora, eu digo, eu prometo, eu confesso. Eu confesso que eu fiquei com pena mesmo. Fiquei com pena do agressor. Eu fui vítima também. E nós temos que tomar cuidado. Porque nós temos que identificar muito bem. Quando alguém invade o nosso corpo sem a nossa permissão, nós temos que nos pronunciar. E foi tema de terapia, foi tema de conversa. Hoje pela manhã, ontem à noite, várias pessoas, as quais eu falei sobre essa violência sexual. Prestando solidariedade, prestando um ouvido de escuta, várias pessoas dizendo que eu tenho que ter cuidado. Afinal de contas, eu estou numa situação de exposição por ser candidata. Eu sei que pode vir pessoas dizer que eu estou usando isso para me promover. Mas se eu não fizer isso agora, se eu não prestar solidariedade a mim, Gente, ela não tá nem conseguindo falar no final. É uma pessoa que está vindo a público, colocando a cara. Segundo ela, existem mais 13 vítimas do ministro Silvio de Almeida. O ministro tem a íntegra aqui, né? O ministro já falou hoje, né? Ou foi ouvido pelos jornalistas. A nota dele, vamos dar a nota completa dele aqui, né? Repudio com absoluta veemência as mentiras que estão sendo assacadas contra mim. Repudio tais acusações com a força do amor e do respeito que tenho pela minha esposa e pela minha amada filha de 1 ano de idade, em meio à luta que travo diariamente a favor dos direitos humanos e da cidadania desse país. Toda e qualquer denúncia tem que ter materialidade. Entretanto, o que percebo são ilações absurdas com o único intuito de me prejudicar, apagar nossas lutas e bloquear nosso futuro.
Confesso que é muito triste viver tudo isso, dói na alma. Mais uma vez, há um grupo querendo apagar e diminuir nossas existências, imputando a mim condutas que eles praticam. Isso perde o Brasil, perde a pauta de direitos humanos, perde a igualdade racial e perde o povo brasileiro. Toda e qualquer denúncia deve ser investigada com todo o rigor da lei, mas para tanto é preciso que os fatos sejam expostos para serem apurados e processados, e não apenas baseados em mentiras sem provas. Encaminharei ofícios para a Controladoria Geral da União, Ministério da Justiça e Segurança Pública e Procuradoria Geral da República para que façam uma apuração cuidadosa do caso. As falsas acusações, conforme definido no artigo 339 do Código Penal, configuram denunciação caluniosa. Tais difamações não encontrarão par com a realidade. De acordo com movimentos recentes, fica evidente que há uma campanha para afetar minha imagem enquanto homem negro em posição de destaque no poder público. Isso a Aniele também é, né? Mas estas não terão sucesso. Isso comprova o caráter baixo e vil de setores sociais comprometidos com atraso, a mentira, a tentativa de silenciar a voz do povo brasileiro, independentemente das visões partidárias. Quaisquer distorções da realidade serão descobertas e receberão a devida responsabilização. Sempre lutarei pela verdade, emancipação, verdadeira emancipação da mulher e vou continuar lutando pelo futuro delas. Falsos defensores do povo querem tirar aquele que o representa. Estão tentando apagar a minha história com o meu sacrifício. A organização, né, o Me Too, que foi quem fez a denúncia, 14 mulheres, está falando aqui como ocorre, abre aspas, como ocorre frequentemente em casos de violência sexual envolvendo agressores em posição de poder, essas vítimas enfrentam dificuldades em obter apoio institucional para validação das suas denúncias. Diante disso, autorizaram a confirmação do caso para a imprensa. Vítimas de violência, especialmente quando os agressores são figuras poderosas ou influências, frequentemente enfrentam obstáculos para obter apoio e ter suas vozes ouvidas. A denúncia é o primeiro passo para responsabilizar judicialmente um agressor, demonstrando que ninguém está acima da lei, independentemente de sua posição social, econômica ou política. Denunciar o agressor em posição de poder ajuda a quebrar o ciclo de impunidade que muitas vezes os protege. A denúncia pública expõe comportamentos abusivos que, por vezes, são acobertadas por instituições ou redes de influência. Para o Me Too Brasil, todas as vítimas são tratadas com o mesmo respeito, neutralidade e imparcialidade, com uma abordagem baseada nos traumas das vítimas. Da mesma forma, tratamos os agressores independentemente de sua posição, seja um agressor, seja um trabalhador ou ministro. Então tá aí, batata assando aí no governo. Esse caso tem um potencial enorme de causar uma crise dentro desse governo aí. A moça está colocando a cara dela aí, a ministra Aniele já tinha colocado. O ministro tem direito de ouvir, está sendo ouvido, está negando tudo, está entrando com as procurações aí, suas representações, e a gente vai ver o que dá essa história, né? Só que 14, e que aparentemente não se conhecem. Esse parece um modus operandi comum. Agora vamos esperar o julgamento, né? O cargo dele já acabou e pode apostar que vai entrar, provavelmente, uma mulher no lugar dele. O que eu vejo nessa nota nele, gente, é que começa a misturar. É uma acusação bem específica, não tem essa de racismo, pelo menos. Não tem essa, é outra acusação, né? Querer colocar o povo brasileiro, vamos lá, né? Ok, eu aceito, como jornalista, o lado dele tem todo o direito, mas é um pouco estranho aí, começa um pouco estranho esse caso. Eu vou acompanhar aí com o passar do tempo, né? Parece que isso é minha sina. E na verdade eu gosto como jornalista, né, de tentar mostrar casos de injustiça e também de justiça, tá bom? Obrigado, queridos. Todos os dias, segunda a sexta, aqui, o Jornal dos Feltrinos. Obrigado, queridos.